Pois não, Simate, o que o senhor me determina? Porque você é o chefe, rapaz. Você é o maior jornalista em atividade no Brasil, como diz Zé Elias. Longe disso, Milton. Aliás, um beijão pro Zé, meu irmão que eu tenho, e um cracaço também em campo. Temos 2 craques aqui, Milton. Temos o Alexandre Pretzel, grande comentarista da Rádio Bandeirantes, e um cracaço do Santos que foi roubado em 95 contra o Botafogo, o Marcelo Passos. Temos os 2 aqui conosco. Você não achou o Alexandre Pretzel fazendo propaganda política? A voz dele... Não. É igualzinha. Não. Tá aí no meu Twitter, tá por aí. Não, entendeu? Não. Jamais. Mas a tua voz tá 100%, sério mesmo. É eleição que já passou e tal, mas eu queria que o nosso Simate achasse. Ô Marcelo Passos, o Alexandre Pretzel sempre perseguiu você, mas você foi maravilhoso em 95. Você merecia ter ido pra seleção brasileira, viu, Marcelo? Boa tarde, Milton. Boa tarde a todos os ouvintes, ao Sérgio também. Um grande abraço aí. Eu não tive essa oportunidade, mas bem que seria bem-vindo, né, se eu tivesse pelo menos uma simples convocação, né, quem sabe, né, poderia ter chegado até a um patamar bem mais elevado do que eu cheguei, né, mas pelo que eu fiz na minha carreira, acho que está de bom tamanho já. Ah, que bom, você é amado, entendeu? Do Santos, em 95 você foi um dos principais, porque tivemos uma sequência de jogos eliminatórios. Contra o Botafogo, no título o Santos foi roubado, aquilo foi uma vergonha, uma indecência, entendeu? Tanto é que más línguas dizem que o Márcio Rezende de Freitas, depois do jogo, ele foi num restaurante e pediu roubá-lo. Ô povo maldoso, hein? Você gosta, né, o Pretzel? Você gosta, né? Essa foi boa, né? Essa foi não, mas eu falei boa. A época, em 95. Ah, a época em 95. E olha que eu não torci pro Santos. Bota aí, Ricardo Moreira Garcia. Santos, meu amor, no Pacaembu, 1985. Falei com a alma na 95. boca. 95. Vai lá, Ricardinho. Não achou. Tá em péssima fase. Também lua de mel todo mês. Canta Pacaembu, mesmo que não dê. Mas como você é lindo, Santos. Como você é lindo, Santos, meu amor. Santos no Pacaembu. Fluminense, canta Pacaembu, mesmo que não dê, mas como você é lindo, Santos, como você é lindo, Santos, meu amor, Santos no Pacaembu! Ao contrário do Pretzel, que é o Colorado, eu nunca declinei o meu time do coração, mas naquele dia, 95, a minha mãe tinha falecido há 9 dias, entendeu? E eu soltei a alma mesmo. O Santos que norteou minha carreira, uma carreira impossível e exagerada no sucesso em relação à bondade de Deus. Entendeu? E o senhor nunca gritou como eu gritei pelo Santos, pelo teu Colorado, viu, ô Pretzel? Não, esse momento, aliás, né, esse jogo contra o Fluminense, o 5-2, é um dos maiores jogos que eu vi, cara. Que coisa espetacular. Eu me lembro, né, Marcelo? Sempre prazer falar contigo. O Santos não foi pro vestiário no intervalo. Isso aí foi marcante. Por isso que eu falei, mesmo que não dê, porque faltava um gol no intervalo. Perfeito. Que coisa maravilhosa esse jogo, cara. E outra, tinha sido 4-1 pro Fluminense no Rio. Então todo mundo dava o Santos como eliminado. E o que o Giovani jogou, o que o time jogou naquela partida, é um negócio inesquecível, hein, Marcelo? Boa tarde, pessoal. É um prazer falar com você também, com todos os ouvintes. Eu recordo claramente, acho que todos, na verdade, mas com exceção aos atletas, a gente estava muito confiante que a gente ia conseguir fazer o retorno do resultado que precisava para passar para a final, né? Mas aquele jogo houve um pouco de menosprezo da parte do Fluminense, e aí a gente estava um grupo muito fechado, muito unido, e no Pacaembu aqui a gente se prontificou a querer entrar dentro de campo para reverter o resultado, e graças a Deus conseguimos, né, fazer com que o Santos fosse para a final e ter essa lamentável acontecimento que foi sobre essa arbitragem do Márcio Rezende de Freitas. Inclusive hoje eu postei no meu Instagram, até marquei o Milton Neves aí, sobre esses lances que aconteceram na final, onde o Santos infelizmente teve o gol que bateu na mão do Marquinhos Capixaba, né? Acho que ele carregou com a mão lá, todo mundo viu isso, e eu fiz o gol, e o do Túlio também. E o outro gol que foi normal, que foi a que eu bati a falta, e o Camano Caio escorou de cabeça,
E infelizmente acabamos perdendo aí por uma falha arbitral, né? Viu, Marcelo Passo, como eu estava falando, naquela reta de chegada em 95, tivemos um Santos e Guarani, mas foi um parto da montanha. Tinha um goleiro loiro, acho que era Léo o nome dele. Ele pegou mais que o Gilmar dos Santos Neves, o goleiro maior naquele dia. Mas no fim a gente furou um gol nele. Aquele jogo eu tava no banco, inclusive eu lembro claramente que era o Calito, né, preparador físico, e eu estava muito agitado, eu estava na concentração. Eu lembro que eu acordei, eu quase não costumava dormir, né, na concentração. E acho que era por volta das 5 e pouca da manhã, o Vicente de Gregório, falecido, me ajudou muito aqui no Santos também. Me viu logo cedo na concentração, até perguntou o que estava fazendo acordado, e eu falei para ele que já estava concentrado para o jogo, e eu estava muito confiante, até falei para ele que ia entrar e fazer o gol. E o Calito, durante o jogo lá, quando me chamaram para aquecer, eu falei, não, já estou pronto já. E eu não precisei nem aquecer, eu entrei. Aí teve um cruzamento do Camanducaia que eu acabei não conseguindo chegar na bola. E na segunda bola que eu peguei, eu consegui fazer um belo gol e deu com que a gente tivesse já uma mais facilidade para a classificação depois com o gol de Giovani, né? Foi 2-0 o jogo. Nossa, que o Giovani jogou de bola, né? Milton, Meu Deus. Pois não, meu caro. Só para lembrar, ó, Santos 5, Fluminense 2, 10 de dezembro de 95, 28.090 pagantes no Pacaembu, o tobogã estava interditado. O árbitro Sidraque Marinho dos Santos, de Sergipe. Gols, Giovani de pênalti aos 25 da primeira etapa, Giovani aos 29, Macedo aos 6 do segundo tempo. Aqui o Santos faz 3-0. Rogerinho, que era bom jogador, faz 3-1. Camanducaia faz 4-1. Marcelo Passos faz 5-1. E Rogerinho faz 5-2. Rapidinho, que eu acho que isso é muito legal. O Santos de Edinho, Marquinhos Capixaba, Narciso, Ronaldo e Marcos Adriano. Galo, Carlinhos, Giovani e Marcelo Passos, depois Pintado, para quem não lembra, o Pintado jogou no Santos. Camanducaia, depois Batista e Macedo, depois Marcos Paulo. Técnico Cabralzinho. E olha o Flu. O Flu era um timinho, era chamado de timinho, né? O Ellerson, Ronald, Lima Lê, depois Gaúcho e Cássio. Vampeta, Otacílio. O Otacílio jogou no Grêmio e no Corinthians depois. Ailton, que foi pro Grêmio depois, e Rogerinho. Renato Gaúcho e Valdeir, depois Leonardo, técnico Joel Santana. Eu me lembro que o Alê, zagueiro, tomou um baile nesse jogo e praticamente foi ele enterrou o Fluminense. Ele enterrou eu o lembro Fluminense. desse moleque. Eu lembro. Jogou nada. Coitado. E ali ele encerrou a carreira dele no Fluminense, infelizmente. Agora, o Marcelo Passos, naquele domingo de manhã, eu nunca declinei o nome do meu time, mas eu dei uma passadinha lá na Avenida Rebouças, naquele hotel, para dar umas orientações pro Cabralzinho, que vive hoje lá em Estocolmo. A esposa dele faleceu lá. E ele jogou muita bola no São Bento Sorocaba, no Santos, jogou para tudo, no Bangu, entendeu? E eu dei umas orientações para ele. Aí o que ele fez? Passou para vocês e vocês golearam, entendeu? Eu que conheço futebol, viu, Marcelo? Bom que ele ouviu, né? E as recomendações foram boas, porque o resultado veio e o Cabral, a gente, sem palavras, tá? O Cabral para mim foi um paizão no Santos. Eu tinha me afastado durante um período e graças ao Cabral, que na época eu tinha um amigo meu, que inclusive torce pela recuperação, está internado aí em São Paulo, o Luciano Menezes, e na época eles eram muito amigos e fizeram com que eu voltasse aí para poder disputar as finais do Campeonato Brasileiro. Porque naquela época a gente não tinha algumas pessoas, como tem hoje os atletas, né, que pudessem aconselhar para as coisas todas, e todo atleta quando é jovem tem suas passagens, tem as suas aventuras, né, e infelizmente naquela época um pouco de falta de juízo, eu acabei me afastando, mas consegui voltar a tempo, porque tinha muitos jogadores que estavam se contundindo, o próprio Wagner, que era um excelente meia, o Robert também tinha se machucado, e graças a Deus eu voltei aos poucos e consegui entrando e conseguindo retribuir com que o Santos chegasse até as finais. Ô Marcelo, o Fernando Russo... Prepara um gol do homem aí, por favor, Ricardo Moreira. Já tá na mão. O Fernando Russo está te perguntando, Marcelo, Santista doente, o que o Cabralzinho falou para vocês no intervalo do jogo contra o Fluminense com o time inteiro ali no centro do campo? Olha, para ser bem sincero, aquele dia durante o intervalo lá no próprio campo, estava todo mundo tão afoito, com a preocupação de conseguir o resultado, e a expectativa do resultado em si, com todos os jogadores. A gente falou bastante coisa, né, que se eu for falar hoje para recordar é um pouco difícil, mas a torcida incentivando, gritando, e os próprios staffs que estavam também ao redor,
Então teve ali o conselho do próprio Cabral, de que a gente tivesse muita calma, muita serenidade, muita paciência, que o resultado ia vir, porque o Cabral, para mim, era um psicólogo, né? Ele tinha uma calma, uma tranquilidade de passar para a gente, e isso fez com que a gente conseguisse manter o resultado ali, buscar até o final, e sair o resultado 2-2. Bora, ô Marcelo, desculpa, Milton. Depois você chama um gol aí, por favor. Claro. Ô Marcelo, a gente hoje tem Santos e Botafogo, e evidentemente que nós fomos buscar um personagem também daquele jogo de 95, e você foi brilhante naquela reta final, mas você estava trabalhando no Santos, com a chegada do presidente Rueda. E eu que no primeiro ano do presidente achei que ele foi um dos presidentes mais transparentes que eu já vi, e achei mesmo. A partir do segundo ano, muito mal, e acho que no futebol é um dos piores, né? É um cara que não conseguiu se cercar bem no departamento de futebol, porque não basta você ser um gestor administrativo, você ter sucesso na tua vida pessoal e financeira, porque o futebol ele acaba com reputações, ele destrói amizades, ele é um moedor de carne, ele é uma pressão gigantesca, ainda mais aqui no Brasil. Mas você chegou a trabalhar com o Rueda e ele acabou te dispensando? Foi isso que aconteceu, Marcelo? Infelizmente, eu venho trabalhando com futebol já há um bom tempo, né? Fiz as minhas licenças para trabalhar dentro da área, né, do futebol, né, da forma como vem pedindo a CBF. E eu tive uma passagem no Santos, fiquei 3 anos aqui. E aí era o Roma, né? O seu Modesto. Eu acabei saindo também com a demissão quando eu assumi o outro presidente. E eu acabei indo para fora do país. Tive um período lá durante, acho que 2 anos e pouco lá nos Emirados. Eu recebi o convite do Orlando Rolo para que eu voltasse para assumir o cargo lá do Sub-23 como supervisor, né? E na época eu acabei aceitando o convite. Achei que as coisas iam ser mais tranquilas, né? Relacionada à minha primeira saída. Fiquei tudo lá nos Emirados, voltei para cá e eu fiquei pouco tempo, até porque eu achei que faltou um pouco de respeito, não só com a minha pessoa, mas pelo profissional que eu vinha executando, o meu trabalho em si, e fiquei ali mais ou menos quase 5 meses e acabei sendo demitido. Não só eu, como os outros também, né? O próprio Renatinho, depois teve Marcelo Fernandes, Elano, jogadores que fizeram história dentro do Santos e gostam, né? E executam aquilo que a gente almeja dentro do futebol, que às vezes eu vejo que tem muita gente que está no futebol, não tem um certo conhecimento, mas estão lá exercendo essa função, e a gente que tem uma passagem, gosta. Eu nasci dentro do Santos, comecei no Santos com 9 anos de idade. Eu achei que faltou um pouco de um certo respeito e carinho com a minha pessoa, mas faz parte do futebol, né? A gente tem que aprender também. E eu estou hoje aqui torcendo para que o Santos possa dar a volta por cima, independente da gestão, ou independente da fase que o Santos se encontra. A gente torce para que saia essa maré ruim aí. O Santos não merece estar nessa situação. E também torcendo para que os jogadores possam honrar a camisa do Santos e fazer um brilhante jogo de hoje, que é um jogo muito difícil, mas eu acredito que o Santos consiga hoje reverter o quadro aí com um bom resultado. Olha, em 95, os jogadores todos do Cabralzinho honraram a camisa branca mais importante do planeta. E o Marcelo Passos tinha um chute comprido e fazia gol, quer ver? Giovani. Que toque de calcanhar! Que toque de calcanhar! No mano a mano, bateu pro gol! Gol! Que lembra Edson Arantes do Nascimento. E aí, o Santos com Marcelo Passos vai chegando para a final do Campeonato Brasileiro de Futebol, Tatá. Impressionante, Luciano, impressionante a jogada de Giovani, um calcanhar que retirou 3 marcadores da bola, e o Marcelo Passos, ao seu estilo, aquela curva quase no bico da grande área, um golaço, ele cansou e vai sair, Marcelo Passos. Olha, o Luciano Vale, por favor, narre de novo, você que foi um dos maiores do mundo, não apenas do Brasil. Vamos ouvir aí, Marcelo Passos, o seu tiro longo, goleirada não pegava, quer ver? Giovani. Que toque de calcanhar! Que toque de calcanhar! No mano a mano, bateu pro gol! Gol
que lembra Edson Arantes do Nascimento. E aí, o Santos com Marcelo Passos, vai chegando para a final do Campeonato Brasileiro de Futebol, Tatá! Impressionante, Luciano, impressionante a jogada de Giovani, um calcanhar que retirou três marcadores da bola, e o Marcelo Passos, ao seu estilo, aquela curva quase no bico da grande área, um golaço, ele cansou e vai sair, Marcelo Passos. Chora aí, Marcelo Passos, que eu tô quase chorando aqui também, viu? As lágrimas caem, viu? Mas com o Luciano narrando aí é espetacular. A gente recorda e faz viver o momento, na verdade, né? A gente torce para que isso possa acontecer hoje. Hoje é um jogo muito importante para o Santos, perante aos resultados que teve também. Acho que o Santos conseguindo concluir pontos hoje já dá uma respirada em relação aos 4 últimos da tabela, né? Ô Marcelo, um mês atrás, o presidente Rueda até me convidou para eu ir lá ver como é que estava a gestão, viu, Milton? Eu fiquei 5 horas lá na vila, lá no CT. Eu fiquei 3 horas durante o velório de São Pelé. Perfeito. E aí eu estava lá ao lado do Odair Helma, do presidente Rueda, e também do Marcos Scandiuzzi, que está fazendo um trabalho muito bom na base, independentemente de questões políticas, né? Tem muita bronca política porque é ano político. Agora, esse cidadão, Marcos Scandiuzzi, está fazendo um trabalho muito bom nas categorias de base. E tem também o pessoal lá da fisiologia, do departamento médico, o Charlie Costa, que é especialista, trabalha inclusive na comissão da seleção brasileira. E aí é o seguinte, ó, sabe o que eu ouvi lá? Eu fiquei 5 horas lá, eu devo ter falado 15 minutos, que eu só fiquei vendo e ouvindo, para relatar depois o que eu estava vendo e ouvindo. E aí, em determinado momento, uma das pessoas chegou e me disse assim, ó, olha, o Santos tem muito a ver com os ex-jogadores, só que os ex-jogadores aqui, eles se acham meio donos do Santos. Isso tem atrapalhado. O que você tem a dizer sobre isso, Marcelo? Os ex-jogadores, por tudo que eles representaram no Santos e por ter transformado o Santos no que ele é hoje, porque é tudo pelos jogadores, claro. Os jogadores, os ex-jogadores, eles têm um poder muito grande no Santos. Então, quando chega um presidente que pretende tirar todo mundo, isso não está certo, isso está errado. Os ex-jogadores são importantes na formação, no trabalho, no vestiário. O que você pode dizer, Marcelo, por favor? Eu fico pesquisando muito, analisando os outros clubes também por aí, clubes que estão tendo muito sucesso, principalmente fora do país também, né, na Europa. Todos os clubes estão trabalhando em cima daquilo que hoje está no mercado, que é praticamente cada categoria tem um ex-atleta, né? O Santos tem alguns ainda que estão lá, e a gente acompanha, né, e vê que, eu falo por mim, né, eu sempre procurei fazer o meu melhor, sempre fui um profissional exemplar, chegava cedo, saía tarde, procurava executar da melhor forma possível, nunca desrespeitei ninguém, sempre procurei estar atualizado, que acho que o futebol hoje em dia, se você não estiver atualizado, você não consegue ter uma evolução, né, dentro do mercado. E eu vejo assim, os outros atletas que estavam trabalhando na época também comigo, acho que são pessoas de boas índoles, né, o próprio Renatinho, Marcelo Fernandes, as pessoas que trabalham lá, Serginho Chulapa, eu não vejo assim alguns desses atletas que saíam dentro do contexto de querer mandar no Santos, né, acho que nem poder para isso, acho que nem perfil para isso eles tinham, né, principalmente eu. Então acho que não condiz com que as pessoas possam falar que os ex-atletas queriam mandar no Santos. Hoje em dia, se você for analisar, quase não tem muito ex-atleta e está acontecendo o que a gente está vendo hoje. Então talvez não seja isso. Talvez se tivesse alguns atletas que estariam com algum poder de estar mandando, talvez a gente não estaria nessa situação que se encontra hoje. Mas é que nem você falou, né? A gente também tem que analisar o fator também que existe pessoas lá dentro, competentes, que vem fazendo um bom trabalho também. Na própria base também tem o Ricardinho que está lá, e o próprio Scandiozzi também é um excelente profissional que vem exercendo a função, e a gente sabe que na base é um trabalho que tem que ser feito com excelência, né, para que a gente consiga ter resultados, principalmente de vendas. A gente vê que as vendas todo ano tem alguma resposta relacionada a algum jogador da base que consegue subir ou está sendo negociado. Isso para o Santos é muito bom, né? Acho que é o único clube no mercado hoje do Brasil que é um clube formador, que consegue ter atletas de alto nível e conseguir vender.
Mas assim, falando por mim e pelos outros que já trabalhando comigo, eu não vejo que tinha algum atleta, ex-atleta aí que quisesse ter o poder de mandar no Santos. Acho que muito pelo contrário. Agora, isso aí Você que é o Marcelo... fofoqueiro, hein, Gaúcho? Não, eu não sou fofoqueiro. Eu aproveitei a oportunidade, acho que isso é fundamental, né, de conversar com um jogador vitorioso, ex-jogador que trabalhou no Santos recentemente, a respeito desse tipo de tese, porque futebol... Trabalhei e quero voltar a trabalhar, viu? Perfeito. Porque eu sou Santos, hein? Eu tenho certeza disso, é porque é o seguinte, ó, sempre... Bota o Marcelo lá, Gaúcho, porque Não, ele é eu não amigo, ponho ninguém. você é amigo do presidente. Não sou eu. Eu me dou bem com ele tem o meu respeito e eu tenho o respeito dele. Acho que isso é fundamental. Muita gente até diz, olha lá, o Pretzel foi usado pelo Rueda. Vem cá, não sou usado por ninguém. Vamos deixar claro. Só que é o seguinte, eu fui convidado para ver algumas coisas. E eu fui, eu vi e ouvi. Mas eu não sou obrigado a acreditar em tudo que me foi passado. É apenas isso. A gente conhece bem o futebol. Eu repito, o futebol acaba com reputações, o futebol destrói grandes amizades. Quantos caras que entram amigos e saem inimigos? Vários. Tem N exemplos. Agora, tem uma tese no Santos, que ex-jogadores gostam de mandar, tem muito poder no clube, é por isso que eu fiz esta pergunta. Agora, eu acho que o Marcelo tem razão. Talvez se tivessem alguns ex-jogadores com competência evidente, porque hoje qualquer um que deixa o futebol também acha que pode virar comentarista esportivo e acha que pode virar dirigente. E não é bem assim sempre. Então, mas se o Marcelo tem razão, se alguns estivessem ainda, talvez o Santos estivesse numa situação melhor. Porque é o seguinte, 8 técnicos, 6 executivos, não tem como dar certo. Aí tá aí a situação, o Santos ameaçado de rebaixamento, Milton. E bota ameaçado nisso, hein? É muita gente pedindo. Casamento, entre aspas, de Luciano do Vale e Marcelo Passos. 95. Vamos escutar 2 vezes mais. Giovani. Que toque de calcanhar! Que toque de calcanhar! No mano a mano. Bateu pro gol. Que lembra Edson Arantes do Nascimento. E aí, o Santos com Marcelo Passos vai chegando para a final do Campeonato Brasileiro de Futebol, Tatá. Impressionante, Luciano, impressionante a jogada de Giovani, um calcanhar que retirou 3 marcadores da bola, e o Marcelo Passos, ao seu estilo, aquela curva quase no bico da grande área, um golaço, ele cansou e vai sair, Marcelo Passos. Mais uma vez, por favor, Santos, meu amor. Giovani. Que toque de calcanhar! Que toque de calcanhar! No mano a mano, bateu pro gol! Que lembra Edson Arantes do Nascimento. E aí, o Santos com Marcelo Passos vai chegando para a final do Campeonato Brasileiro de Futebol, Tatá. Impressionante, Luciano, impressionante a jogada de Giovani, um calcanhar que retirou 3 marcadores da bola, e o Marcelo Passos, ao seu estilo, aquela curva quase no bico da grande área, um golaço, ele cansou e vai sair, Marcelo Passos. Luciano do Vale, Geraldo José de Almeida, não tinham um direito de ir pro céu tão cedo. Narraram demais, mas demais da conta. Luciano do Vale. Arrepiante. Não, o Luciano do Vale, e depois ele virou o Luciano do Vôlei, né? A revista Veja, no auge da Veja, eles botaram na capa uma foto dele, né, do Luciano do Vôlei. A partir de 83. A Bandeirantes e ele, olha, entre aspas, inventaram o vôlei brasileiro. Entendeu? Porque antes era nhenhenhen, né? É uma seleção do Paraguai. Mas depois daquele timaço lá, com muitos cariocas, por sinal, foi uma coisa linda. E aqui, o Otávio Muniz mesmo está me perguntando, você é metido a saber de tudo? Olha que agressão, hein? Escala, então, o ataque do São Bento Sorocaba.
onde jogava muita gente aí que você citou. O ataque era Afonsinho, ai meu Deus, Afonsinho, Cabralzinho, Geraldo Picolé, Bazaninho e Ademir de Barros, o Paraná, lá de Cambará, no Paraná. Entendeu? É isso que você tem que estudar mais. Você não sabe dessas coisas, viu, Prétio? Muita coisa. Graças a Deus a gente sabe muito. Essa eu não sabia. Agora, Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Aproveitando, parabéns pela tua história no Santos. Eu me lembro desse gol aí, eu estava em Porto Alegre assistindo os 2 jogos. Aliás, Santos e Fluminense no 5-2 é um dos maiores jogos da história do futebol brasileiro, da atuação de um time de futebol, aquele time do Santos e de um jogador especial, nada contra os outros. O Giovani jogou aquela partida. Por isso que foi para a seleção e para o Barcelona. Exato, ele foi vendido para o Barcelona e disputou a Copa de 98, jogou só contra a Escócia e o Zagallo o queimou. Essa que foi a realidade. Agora, Marcelo, essa semana surgiram muitas informações de que o elenco, uma parte do elenco está rachada com o Paulo Turra, que chegou agora. O Paulo Turra está indo para o seu 4º jogo hoje. E aí é o seguinte, eu te pergunto, você viveu numa época onde a cobrança era muito grande em relação aos jogadores. E os jogadores, eles não tinham a liberdade que eles têm hoje. Eles não mandavam nos clubes ou nos dirigentes como eles mandam hoje. Porque hoje é tudo para o atleta e pouco para o clube. E muito para o dirigente e muito para o empresário. Então eu queria saber de você. Você acha que um técnico disciplinador hoje, como é o caso do Paulo Turra, ele tem vida curta no futebol? Ou é os jogadores que estão errados? As coisas se inverteram em relação à época de vocês, Marcelo? Acho que reverteu muito. Acho que a falta de respeito um pouco com o profissional, a nível de quem é superior, né? Acho que está faltando um pouco dos atletas nesse ponto aí. Eu vejo assim, não sei qual foi o erro que aconteceu, ou qual foi a questão de ter os afastamentos aí, principalmente com o próprio Solteiro. É um jogador muito importante para o Santos nesse momento. Eu acho que deveria ser revisto isso, deveria o pessoal rever a questão de talvez reintegrar ele, colocar ele para poder estar dentro das 4 linhas lá, pelo menos tentando ajudar da melhor forma, né? Que eu acho que é um jogador que, queira ou não queira, no momento hoje faz falta, né, no meu ponto de ver. E eu vejo que a falta de respeito hoje em dia do atleta, dentro do próprio jogo hoje em dia, eu vejo os próprios atletas reclamando muito com a arbitragem, entendeu? E hoje tem facilidade muito grande com a televisão, com o VAR. E eu vejo os próprios atletas com a brutalidade, questionando com o árbitro. Eu acho que tinha que acabar isso no futebol também. Se torna muito feio. E a questão de você ver o Paulo Turra aí, ele tem um perfil de trabalho dele, acho que ele chegou aí dando ordens, né, da melhor forma com a disciplina, e aquilo que você analisa que esteja acontecendo talvez no Santos hoje é que acontece lá fora, né? Em muitos clubes você vê a disciplina, às vezes o próprio atleta está com o celular dentro de um refeitório. Isso não existe, é raro nos clubes você estar no refeitório e levar o celular para almoçar, para jantar, tomar café, boné na cabeça, as coisas todas. Hoje em dia, aqui no Brasil, se você for falar com um atleta para poder executar a disciplina que acha que é o normal, tá arriscado você ser banido, né? Ser afastado, ser demitido. E a gente lamenta, porque a gente que jogou futebol, eu que tive também, eu não vou falar que eu fui um atleta exemplar, eu tive as minhas disciplinas, e dentro disso também, eu sou da comunidade, eu vim da periferia, a gente procura sempre estar orientando do que é bom para o futebol, do que é bom para o atleta, a gente busca isso há muito tempo já para que o atleta possa, às vezes, não se tornar um jogador profissional, mas se tornar um homem, né? Um homem dentro e fora da sua casa, da melhor forma possível. E a gente vê que parece ter alguma coisa relacionada a grupo, né? E isso não é bom, isso não é uma característica de perfil bom para o próprio Santos mesmo. O Santos tem histórias, né, de meninos da vila, tem história de ex-atletas aí que sempre foi unido, nunca teve problema de grupo nem nada. E a gente torce para que não esteja acontecendo isso, porque o Santos, estando fechado, estando unido, o Santos é muito forte e é grande. Independente de qual equipe que vai jogar. Ó, só para atualizar, Milton, é importante. Tem que encerrar porque não, mas ele ligeirinho só. O Paulo Turra chegou e aí ele estreou contra o Blooming da Bolívia no jogo do final da participação do Santos na Sul-Americana. O jogo foi 0-0, foi um jogo horroroso, tal, não valia nada, valia $100 mil pro vencedor, não houve vencedor. Aí no pós-jogo, o Soteldo estava no banco. O Turra ordenou, evidente, normal,
que os jogadores reservas fossem fazer um treinamento físico depois do jogo. Algo normal, porque aí no dia seguinte você vai ter só um regenerativo, os caras não jogaram e tal. E o Soteldo se negou a trabalhar. Aliás, ele tá no Santos ainda ou Ainda tá. E aí o Turra o afastou. E ele chegou para a diretoria e disse assim, com esse treinador eu não trabalho mais. Ora, mas vem cá, hein? Mas quem é o Soteldo na fila do pão? Me perdoe o pão. Certo? Não, me perdoe, viu? Para dizer que não trabalha com tal treinador. Nunca ficou na janela do avião. Não, assim, ó, é bom jogador, mas vem cá, ainda veste a camisa 10 ainda. Pior é isso, ainda veste a camisa 10. Então é o seguinte, ó, patética a atitude do Soteldo. Nessa, eu fiquei ao lado da diretoria. Eu acho que a diretoria fez certo. E o Falcão e o Rueda bancaram a decisão do Paulo Turra. Agora, o Marcelo tem razão. O Soteldo nesse time do Santos hoje joga. Só que ele parece que ele não quer. Então eu acho que tem que ir com o que tem de melhor mesmo. Hoje estreia o Jean Lucas. Hoje o Santos pode ganhar do Botafogo, apesar de que há muito tempo eu não via uma diferença tão grande entre Botafogo e Santos nesse momento, Milton. Mas vamos ganhar. Haja o que hajar, netamente falando. O Neto e o Denilson na Band estão vivendo nova etapa no mundo esportivo. Antes como jogadores excelentes, canhotos, e hoje no ar, na tela da Band. Ô Marcelo Passo, um grande abraço para você, viu? Obrigado, Milton. Obrigado, César. Um abraço aí e torcer para que nosso Santos vença hoje. Um abraço para todos os torcedores também. Grande abraço. Obrigado. Tá aí o Marcelo que jogaria fácil no Santos também. Fácil hoje no Santos. Santos fácil. Em qualquer time do Brasil. Brasil. Tem vários times do Brasil hoje.